versos escritos por Osório Duque Estrada. É o hino conveniente, que o povo gosta porque canta com emoção. O Brasil ganhou a medalha de ouro no ranking, seguido por França e Portugal. Em último lugar ficou o hino da Inglaterra. A análise feita pelo jornal deixa claro que o levantamento é subjetivo, mas que a ideia era encontrar canções emocionantes que envolvessem tanto jogadores quanto torcedores. Nessa disputa, o Brasil já é campeão. É isso, a emoção do hino nacional brasileiro é uma emoção realmente inigualável. Com estas imagens lindas de Miami, com a expectativa em alta para a terceira participação brasileira nesta Copa do Mundo, voltamos a São Paulo. Até segunda-feira. Amanhã tem show do esporte a partir das 12 horas. E na segunda-feira tem mais Jornal da Band ao vivo aqui de Miami. Abraço a todos. Daqui a pouco, um susto no ar. Homem fica preso em guindaste durante voo de parapente na China. Parece Brasil, mas é na Ásia. Torcida em Bangladesh faz festa depois da vitória da nossa seleção. É já já. O Irã voltou a fechar o Estreito de Hormuz para embarcações neste sábado, depois de novos ataques israelenses ao Líbano, que mataram 16 pessoas. Áreas de Nabatie e Tiro, cidades no sul do Líbano, amanheceram destruídas neste sábado. A região foi bombardeada por drones e aviões de guerra de Israel na madrugada. Entre os mortos, 2 crianças. Os ataques vieram horas depois do cessar-fogo acordado entre Estados Unidos e o Irã. O exército de Israel alegou que apenas respondeu a 50 disparos do Hezbollah. O Irã retalhou, anunciando o fechamento do Estreito de Hormuz e alertou para que nenhuma embarcação se aproxime do canal. O exército iraniano diz que outras medidas serão tomadas caso a agressão continue. A tensão ameaça a assinatura do acordo entre Estados Unidos e Irã. O encontro entre o vice-presidente americano J.D. Vance e representantes do Irã para formalizar o cessar-fogo, que estava marcado para sexta-feira, foi adiado para este domingo na Suíça. As negociações de um tratado de paz no Oriente Médio é o assunto do canal Livre deste domingo. Fechar o Estreito de Hormuz foi a verdadeira bomba atômica desse conflito, porque, de fato, se abriu uma caixa de Pandora que gerou consequências para a economia, não só para a economia norte-americana, com o aumento de inflação, mas para a economia global. Trump consegue alguma coisa do que ele colocava lá atrás? Afinal, o regime que mandava com mortes e com muita destruição no Irã, mas o regime continua no Irã. O Irã foi atacado pelos Estados Unidos por Israel, não porque naquele momento representasse uma ameaça real, mas é porque se imaginava que naquele momento, pela fragilidade que passava o regime e a economia, seria possível rapidamente, decapitando o seu líder, neutralizar 3 questões centrais para o interesse de Israel e dos Estados Unidos, que era derrubar o regime, interromper ou eliminar completamente o programa termonuclear do Irã e, finalmente, debilitar o Irã do ponto de vista militar para que ele não pudesse, no futuro, reagir diante de uma mudança de cenário. Tem aí um complicador novo, que é essa relação dos Estados Unidos com Israel, a presença de Israel no acordo e o Irã ganhando com isso. E criando para o Trump um problema enorme, porque agora o Líbano, quer dizer, o Hezbollah, está ligado ao Irã. A grande vitória do Irã, a grande vitória estratégica do Irã é ter colocado no contexto dos Estados Unidos o Líbano junto com o Irã. Exatamente. Com o que escancarou para o mundo uma divisão brutal entre Estados Unidos e Israel. Obrigou os Estados Unidos a reconhecer essa divisão. E a suspensão lá atrás do primeiro acordo do Obama, quando o Trump veio criticamente falando, acabou gerando um passivo enorme no enriquecimento de urânio por parte do Irã, né? O ponto central desse processo inteiro, né, é que o Irã fortaleceu o regime e não enfraqueceu.
o Irã se transformou em um ator, naquele contexto, muito maior do que ele era em janeiro. Canal Livre, que vai ao ar amanhã às 8 da noite na Band News TV e mais tarde às 11 da noite na Band. Um crime que lembra o caso Pelicot na França. Uma mulher na Alemanha acusa o ex-marido de abusos sexuais durante anos, enquanto era dopada com remédios. A agente literária Cláudia Wuttke soube dos abusos pela polícia no ano passado, ao ver as gravações de quando era forçada a atos sexuais desacordada. Es konnte gar keiner von diesen Taten wissen. Ich nicht, weil ich nicht bei Bewusstsein war. Ich hätte es gar nicht anzeigen können. Os crimes teriam acontecido a partir de 2006, ao longo de 16 anos, e podem ficar impunes. Na Alemanha, o prazo de prescrição para o estupro é de 5 anos e pode ser prolongado apenas com agravantes. Cláudia não tem dúvidas de que foi dopada, mas não consegue provar isso. A história dela tem sido comparada ao da francesa Gisèle Pelicot, que foi drogada e abusada ao longo de uma década pelo próprio marido e se tornou um símbolo na luta contra a violência sexual. Apesar de ter acontecido há 15 anos, o caso Pelicot terminou com a condenação de 51 homens e penas que variam de 3 até 20 anos de prisão. Cláudia agora pressiona por mudanças na lei. Natürlich ist mir was ganz Furchtbares passiert. Wir haben ein deutsches Recht. Und das hat Lücken. Und mein Fall passt in diese Lücke. Und deswegen streite ich in unserem deutschen Staat für die Novellierung des Strafgesetzbuches im Sexualstrafrecht. Cristiane Ramalho, correspondente da Deutsche Welle de Berlim, para o Jornal da Band. A seguir, mega incêndio destrói resort de luxo no Caribe e mata turista italiana. 1.700 hóspedes tiveram que fugir das chamas. Homem fica preso em guindaste durante voo de parapente na China. Titular na seleção brasileira, Casemiro fecha com o Inter Miami, time de Lionel Messi. É daqui a pouco aqui no Jornal da Band. Sou a Thalita Almeida. Eu sou João Vieira. Eu sou o Vitor Brown e esse é o 2 Minutos Band News. As principais informações da última hora de maneira prática e de fácil acesso. Escute o 2 Minutos Band News nas principais plataformas digitais. Política, economia, esportes, as notícias internacionais, tudo para você ouvir onde você estiver em 2 minutos. Band News TV, na velocidade da notícia. Uma pessoa morreu depois de um incêndio gigantesco em um resort à beira-mar na República Dominicana. A vítima é uma turista italiana de 46 anos. 9 pessoas ficaram feridas e quase 1.700 hóspedes tiveram que sair às pressas. O fogo destruiu o complexo turístico, que é um dos destinos mais procurados do Caribe. O fogo se espalhou pelos bangalôs com telhados de sapê. A fumaça pôde ser vista a quilômetros de distância. O fogo foi controlado e as causas ainda são investigadas. A 15 mil quilômetros de distância do Brasil, milhares de torcedores em Bangladesh fizeram a festa após a vitória da seleção brasileira. Esse é um dos destaques do nosso Giro da Copa. Confira. A vitória do Brasil sobre o Haiti foi motivo para muita festa. Em Bangladesh, milhares de torcedores se reuniram para assistir à partida em telões instalados em uma universidade. O apoio à seleção brasileira é forte no país asiático, com direito a bandeiras espalhadas pelos bairros. Depois de muita comoção, Ana Cândida Évora, mãe do goleiro cabo-verdiano Vozinha, finalmente chegou aos Estados Unidos para ver o filho jogar a Copa do Mundo. Ana ganhou fama depois de perder a estreia do filho na Copa, porque não conseguiu tirar o visto norte-americano. Cabo Verde enfrenta o Uruguai amanhã pela segunda rodada do Mundial. Será que Vozinha vai encher a mãe de orgulho de novo? E nem durante a Copa do Mundo o mercado da bola para. O Inter Miami fechou a contratação de Casemiro. O volante titular da seleção nos 2 primeiros jogos vai assinar com o clube dos Estados Unidos por 3 temporadas e jogará ao lado do craque Lionel Messi. Enfeites chamativos, festas barulhentas, aquele vai e vem de visitantes. A Copa pode aumentar a tensão da vida em condomínio. Nessa hora, os síndicos são como
árbitros, aliás, de futebol, para fazer com que os vizinhos cumpram as regras do jogo. 70 metros de bandeira entre os prédios. De 4 em 4 anos é tradição neste condomínio, na zona norte de São Paulo. Toda a Copa do Mundo tem bandeirão e a galera reunida para ver os jogos da seleção. Mas o clima não é bem esse em todo o condomínio. Excesso de animação, uso da vuvuzela, né, em si. Então, as unidades próximas reclamaram, né, sobre o problema. Manter a ordem não é fácil. Orientações específicas podem e devem ser passadas aos moradores. 2 pontos são fundamentais: excesso de barulho e segurança. O que você pode complementar para os dias de jogos ou para a Copa do Mundo como um todo é alguma regrinha para facilitar para o síndico. Vou torcer, comemorar, festejar, mas acabou o jogo, deu o apito final. Qual que é a minha obrigação enquanto proprietário, enquanto morador de condomínio? Opa, baixar o volume. Se tiver visitante na minha casa, um abraço, até o próximo jogo e respeitar aquele momento. Já os fogos de artifício são proibidos. E essa aqui é a área comum mais disputada pelos moradores em dias de jogos do Brasil na Copa. Churrasqueira, é claro. E aí, para evitar confusão, entra em campo a mesma estratégia em vários condomínios: o sorteio. Essa Copa do Mundo vai durar 40 dias. Neste período, tem que prevalecer, acima de tudo, o bom senso de quem gosta e de quem nem liga para a Copa. É um pouco atípico de barulho, né? Então vale a pena os moradores, até para não criar esse conflito, praticarem um pouquinho mais da tolerância, né? A gente entra, obviamente, para tentar mediar esses conflitos, né? Mas a tolerância é primordial. E amanhã a Band transmite ao vivo o GP de Road America da Fórmula Indy. O brasileiro Caio Collet conquistou sua melhor posição na classificação de hoje. O espanhol Alex Palou confirmou mais uma vez o grande momento na temporada. O líder do campeonato foi o mais rápido nos treinos de classificação aqui em Road America e garantiu a pole para a corrida deste domingo.